Com muita alegria, novamente, nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida por tantas pessoas como TV São José, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Jesus Cristo apreciava muito as pessoas que tinham a sensibilidade, especialmente, de um sentimento de gratidão. E por isso eu aqui, por exemplo, sei sempre agradecer também a direção de Carioca Calçados, bem como desejando a todos os funcionários que sempre lutem, trabalhem ali na sintonia, união, quando abençoo mais uma loja de Carioca Calçados. Eu me alegro, não somente com essa instituição, mas com todas as lojas, todos os empreendimentos, todas as indústrias, todas as empresas, todas as fábricas. Eu me alegro porque é um local onde mais pessoas poderão trabalhar e ficar desempregadas e ganhar também o seu sentimento. Então, esse sentimento de gratidão deve perpassar em todos e cada um de nós. Assim, por exemplo, Jesus Cristo nos dá um grande exemplo. Quando lemos na Bíblia Sagrada, 10 leprosos, 10 ancianos vieram ao encontro de Cristo. Senhor Jesus, tem piedade de nós, curai-nos. Eles estavam atingidos pela lepra, pela hanseníase, uma enfermidade que facilmente transmitia para os seus semelhantes, para as pessoas com as quais tinham contato, como agora, por exemplo, a questão do sarampo. Um tempo atrás, faz 2 semanas, que alguém dizia, olha, Padre Pedro, passou ali na sua paróquia uma pessoa contagiada com sarampo, e as pessoas que desconfiam com as quais ela se aproximou, essa pessoa deve procurar vacinar-se. Eu fui, porque cada um de nós deve cuidar também da sua própria vida. Deus cuida de mim. Claro que Deus cuida da gente. Deus é nosso Pai, aquele que sempre quer o nosso bem. Mas, como é que Deus, se uma pessoa se atira no edifício, disseram-me a semana passada que um torcedor, nem me interessa saber que cidade, se foi São Paulo, Rio, ou Belo Horizonte, ou Santa Catarina, não me interessa, ou Porto Alegre, não me interessa saber, que simplesmente porque o time dele perdeu, que cabeça desclassificada, se atirou lá do seu apartamento. É claro o que é que ele esperava. Que Jesus o amparasse, que Jesus mandasse um anjo ampará-lo pelo caminho. Ora, que mandou ele ser burrinho também, né? Caiu mortinho da Silva. O que é que adianta? A gente tem que cuidar. Vai numa versão... Aliás, eu escutei numa rádio ontem de manhã. Eu escuto a rádio bem cedinho, uma rádio que dá notícia. Agora não me lembro bem se foi Belo Horizonte, eu também não sei, mas não interessa. 5 jovens jogadores de futebol de salão, aquele funchal, não sei o quê, vêm numa velocidade, sem dúvida nenhuma, e vão de frente com um ônibus. O que é que aconteceu? Vão querer que fiquem vivos? Os 5 partiram para a eternidade. O que a pessoa, meu Deus, o pessoal está, a Polícia Rodoviária Federal, quem acompanhou um pouco a estatística, ontem, eu escutei ao menos uns dados, olha que absurdo, quanta morte inocente, minha gente, né? Então, aqui no caso, Deus cuida da gente, sim,
mas Deus quer que a gente se cuide. Então, vieram os 10 leprosos, pediram a cura, e, claro, Jesus diz, vão, se apresenta ao sacerdote, porque o sacerdote tinha a autorização de dar um libelo. No tempo da guerra, meu pai, por exemplo, era delegado, eu me lembro, era pequeno, mas muitas pessoas vinham lá em casa, mesmo fora do expediente, para pedir um salvo-conduto. Assim como na Europa, você para ir para lá, para passar de um país para outro, o que é que você tem que apresentar? Seu passaporte. Caso contrário, se você perdeu ou se foi roubado o passaporte, você tem que retornar para a sua pátria. E ali, então, eles iam lá, Cristo mandou, o sacerdote tinha o poder de dar esse papel para que eles pudessem retornar para o seu lar, para os seus familiares, com esse documento que eles estavam curados. E o que é que aconteceu? Dos 10, 9, quando se viram curados, correram para os seus familiares. Alguns já estavam mais de 1 ano, mais de 2 anos, 3 anos, lá na mata, porque se eles viessem para a cidade, para junto dos familiares, os familiares eram obrigados por lei de apedrejá-los até a morte. Por que isso? Por causa do contágio. Hoje temos vacina para diversas enfermidades, mas na época não havia esse expediente, a vacina, né? Bem, um deles retornou e Jesus, para agradecer a Jesus. E o que é que Jesus disse? Está bem claro na palavra de Deus. Por acaso não foram 10 os que foram curados? E você que é samaritano veio. O que quer dizer samaritano? É que o povo samaritano, as pessoas samaritanas da cidade lá da Samaria, tal, não se davam, não se enquadravam com os judeus. Aliás, como hoje em dia também acontece lá, palestinos e judeus, infelizmente. É um absurdo, podemos dizer. Eles não vivem aquilo que nós lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 44, nós vamos ler aqui num instantinho só, capítulo 5, já encontrei, capítulo 5, versículo 44, eu, porém, vos digo, diz Jesus, amai os vossos inimigos, e continua, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele, Deus, faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Leia, abra sua Bíblia em casa, ou marque para ler depois, Mateus capítulo 5, versículo 44. Então, aqui Cristo Jesus nos diz como é importante a gente saber agradecer. Eu gosto de acentuar um pouco, quantos filhos às vezes são ingratos para com o pai, para com a mãe. Ainda ontem alguém me telefonava, Padre Pedro, reze por um tal de fulano assim, que está com 42 anos, porque ele bebe e aí judia da mãe e da tia, tal, assim. Mas que coisa, né? Por que beber? Você não sabe, está estragando a sua saúde. Depois, é claro, tem que ir para o hospital ou tal, mas deixa para lá, já falei sobre isso, né? Eu fico meio chateado. Bem, mas deixa para lá. Infelizmente, quantas famílias, quantos pais que dão, até mãe também. Tem mãe ali que gosta de tomar uma pinga. Um tempo atrás, uma
Fui almoçar numa família onde me disseram, Padre Pedro, essa dona ali, foi um filho que disse, meu Deus, a mamãe não pode ver, então a gente não traz nada de álcool para casa, porque a mamãe é viciada. Ainda bem, então trancamos de tal modo. Mas como é possível, né? Que exemplo péssimo para os filhos e filhas. Bem, deixa para lá, né? E nós agora, então, estamos terminando, nesse final de semana, terminamos o ano litúrgico de 2019. Por que não agradecer à Trindade Santa, a Cristo Jesus, a Nossa Senhora, ao Divino Espírito Santo, ao Pai Eterno, por todas as bênçãos e graças que recebemos da Trindade Santa? Porque quantas pessoas que começaram o ano civil 2019, ou melhor ainda, que começaram o ano litúrgico 2 de dezembro do ano passado, 2018, veja só, quantos vizinhos seus, ou amigos seus, ou parentes seus, ou enfim, conhecidos seus, que já não estão mais no seu encontro, já partiram desta vida. E quantos que ficaram enfermos, que estão talvez no fundo de uma cama, ou que têm problemas, ou que se saíram mal nos seus negócios. Quanta coisa que aconteceu neste ano que vai terminar agora, na passagem do sábado para o domingo. Então, domingo estaremos iniciando o ano litúrgico de 2020. Você poderá dizer, mas por que essa diferença? Ano civil começa dia 1º de janeiro e o ano litúrgico ali nesse domingo. Por quê? A Igreja Católica é muito prudente e tem a sua experiência para preparar os corações para que o Cristo Jesus possa renascer dentro de você, numa vida de espiritualidade, possa viver o amai-vos uns aos outros. E quantas pessoas que exatamente nas novenas de Natal ou nas orações individuais que a pessoa faz e olhando para a simplicidade e para a humildade do menino Deus, também quebra o seu orgulho, porque muita gente está de mal com o cunhado, com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o vizinho. Por quê? Orgulho, aquilo que levou nossos pais para pecar, pecado original. O demônio ali revestido de uma cobra tal. Vocês, não, Deus sabia que se vocês se alimentarem, se vocês desobedecerem a Deus, vocês serão iguais a Deus. É como aquele adágio que diz, toda criança quer ser homem adulto. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Somente Deus se tornou uma simples criança, tornou-se um homem, filho de Deus. Em tudo igual a nós, menos no pecado. Em tudo. E nos trouxe essa bela mensagem, dando também a sua vida por nosso amor, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, como ele afirmou, ao terceiro dia ressuscitarei. Passou ainda 40 dias aqui, no meio dos apóstolos, aparecendo uma vez para mais de 500 pessoas, outra vez para 2 discípulos de Emaús, enfim, leia a palavra de Deus. Para depois, então, ascender aos céus.
mas quis permanecer em nosso meio sob as aparências de pão e de vinho. Ele mesmo afirmou, leiam, os 3 evangelistas são Mateus, São Marcos e São Lucas. E São João, capítulo 6, versículo 48 e versículo 54. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me receber nesta vida, eu também o receberei na eternidade. Então, Cristo Jesus quis permanecer de um modo espiritual, substancial e real para o nosso bem. E vamos agora, na nossa reflexão, toda quarta quinta-feira, cada ano, quarta quinta-feira do mês de novembro, a humanidade, de modo geral, muitos países se unem, e o povo para celebrar o Dia Nacional e o Dia Mundial de Ação de Graças, agradecendo àquele que nos criou, aquele que criou esse mundo tão bonito e maravilhoso, que criou também a nossa pátria, o Brasil, criou Santa Catarina. Vamos ler agora aqui um pouco essa história para nós compreendermos. Então, o Salmo 116 nos convida para rezarmos a Trindade Santa, onde rezamos: louvai ao Senhor todas as nações, todos os povos, exaltai-o todos as gentes, todos os povos do mundo. Em toda quarta quinta-feira de novembro, portanto, no fim de cada ano litúrgico, os corações, as mentes e as mãos de todos os seres humanos, sem distinção de povo, credo, cultura, cor e raça, se unem para levar a Deus o direito que cabe a Deus de ser louvado, amado e agradecido como Criador, como Pai e Supremo Pai de todos os povos. Essa cruzada em prol do Dia Nacional e Mundial de Ação de Graças a Deus encontra o seu começo, a sua origem, no dia 12 de outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo fez entoar a Deus na ilha de Guarani, pela primeira vez sob os céus do novo continente, do novo mundo, o hino de ação de graças. Em 1500, esse dia de ação de graças recebe uma nova dimensão, quando Pedro Álvares Cabral, implantando o cruzeiro na terra de Santa Cruz, no Brasil, pediu a Frei Henrique de Coimbra celebrar a Santa Missa num preito de reconhecimento de gratidão a Deus. No século, estamos vendo um pouquinho a história, no século XVIII, cristãos provindos da Europa aportam, chegam no Novo Mundo, Estados Unidos, fundando a grande nação dos Estados Unidos. E decorrido um ano, veja só o que acontece. Após um ano, essas mesmas pessoas, chamados assim pais peregrinos, entoam solenemente a ação de graças ao doador de todos os bens, pelas fartas colheitas e pela saúde, tornando-se esta ação de graças em seu país uma cerimônia anual e pública, que doravante deveria ser comunicada a todos os descendentes. Aliás, nos Estados Unidos, esse Dia Nacional de Ação de Graças é comemorado até como um dia santo, um feriado, por assim dizer, em muitas nações dos Estados Unidos.
Em 1909, no dia, vejam bem, no Dia Nacional e Mundial de Ação de Graças, na Catedral de São Patrício, no Washington, após a missa celebrada pelo cardeal Gibbon, que Deus o tenha na eternidade, sem dúvida nenhuma, perante os diplomatas das Américas, o embaixador brasileiro Joaquim Nabuco, que Deus o tenha feliz na eternidade, convida todos ao louvor a Deus, dizendo, veja o que diz esse embaixador Joaquim Nabuco. Eu quisera que toda a humanidade se unisse em um mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. Deus merece. Às vezes há pessoas que são muito orgulhosinhas, muito cheinhas de titicazinha, podemos dizer. Que gente orgulhosa. Não são nada. Podemos ver, basta uma queda, como aliás aconteceu com esse tal de Hugo Liberato. Meu Deus, um homem afamadíssimo, um homem bom, foi morar lá no estado de Orlando, quanto me consta, para dar estudo para os 3 filhos. E lá veio a morte para ele, com 60 anos. Dali, uma quedazinha de 3,80 metros, parece 4 metros, para ver o que é o ser humano. Aliás, vimos o que o Voltaire, por exemplo, na reflexão passada, eu falei o que aconteceu com Voltaire. Ele vinha dominando, destruindo todos os países da Europa com seu exército e tal. Chegou em Roma, simplesmente vai, orgulhoso, ao encontro do Papa e lá e tal, e dá uma bofetada ao Papa. E os soldados aí prendem o Papa, o velhinho, levam para a ilha Santa Helena. E o que acontece? Alguns dias depois, é só ler a história. Ele perde a grande batalha de Waterloo, 1814. E o que faz os inimigos? Parece um contrassenso, ou até uma coincidência, ou talvez o dedo de Deus ali está presente. O que fizeram os inimigos? Levaram a Napoleão Bonaparte, prenderam-no na ilha Santa Helena, lá, e trazem triunfalmente o Papa de volta. Vejam o que é o ser humano. E o que aconteceu? O Papa soube que Napoleão estava passando fome, iria morrer de fome lá na prisão, que os inimigos não deixavam para se dar comida para ele, tal. E o Papa soube, o que pediu? Pediu para 2 religiosas, 2 irmãs de caridade, levar comida para ele. Aquilo que nós lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 44, que eu li antes, simplesmente, mas só vou ler aqui no começo, capítulo 5, onde diz, versículo 44, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, aqueles que vos deram um tabefe, uma bofetada como ele, Napoleão Bonaparte. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. O Papa não só rezou por eles, mandou que desse comida para ele. Isso é saber perdoar de coração. Quem ama Cristo Jesus sabe amar e não tem inimigos. O Papa não tem inimigo. O grande Papa Francisco. E aqui, então, continuando, nós ouvimos aqui dizendo, eu quisera que toda a humanidade se unisse em um mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. Devemos sempre, diariamente, agradecer a Deus. Eu, nesse particular, alguns se admiram. Ainda ontem,
Ah, Padre Pedro, mas o senhor está tão bem de saúde e tal. O que é que o senhor toma? Qual é o remédio? Não tomo nenhum remédio, graças a Deus. Mas hoje, já 3 ou 4 vezes, eu fiz a minha oração de agradecimento pela minha vida, pela minha saúde. Eu agradeço a Deus. Agora, dia 8, rezem por mim, eu sempre digo. Eu vou fazer, com a graça de Deus, 59 anos de ordenação sacerdotal. Feliz sacerdócio. Creio que eu fiz algum bem para algumas pessoas. Quantos cartões, outro dia estava vendo cartões, quantos cartões de agradecimento, de longe, no tempo do hospital, lá, meu Deus, o Senhor deu aquela unção de enfermos para minha mãezinha, minha mãe está bem, de saúde e tal, assim, né? E aqui então diz, no dia 17 de agosto de 1949, pela Lei Federal número 781, o presidente Eurico Gaspar Dutra instituía oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças. E o Papa Pio XII conclamou a todos, dizendo, bem quiséramos, veja bem quiséramos que esse dia, fosse um dia universal. E pelo decreto 57.298 de 1965, esse dia nacional deve ser comemorado solenemente. Infelizmente, muitos governos e muitos estados não celebram. Mas estamos terminando, infelizmente, o nosso tempo, mas eu vou, se Deus quiser, ainda na outra programação, colocar mais para as pessoas o término. Olha, quem quiser adquirir esta folhinha, esse calendário do Sagrado Coração de Jesus, em todas as secretarias paroquiais, podem procurar. É um calendário maravilhoso, onde você encontrará algo sobre história do Brasil, geografia, pescaria, consultas, remédios, charadas, passagens bíblicas. Diariamente vai destacando. Tem mais de 90 anos esta folhinha do Sagrado Coração de Jesus. E os nossos telespectadores, Diognei Ribeiro, Aviton Reis da Silva, Ademar Arcanjo Sirimbelli, Claudete Regina de Souza, Kleber Faganelli Borges, e a Mari, e ainda a enfermeira do Imperial Hospital de Caridade, Padiari Matias de Forquilinha, e ainda também José Francisco Vieira, Antônio Roberto Damasco, Antônio Manes e Cândida Amaral Rames, Nazareno de Jesus Martins. Agora a bênção da saúde, a bênção da água a todas e todos os telespectadoras e telespectadores. E que continuemos sempre nos lembrando da bondade daquele que nos criou, que o Senhor Deus esteja ao nosso lado para nos acompanhar acima de nós, para nos iluminar à nossa frente, para nos apontar sempre o caminho certo, atrás de nós, para nos defender de todas as situações difíceis. Agora a bênção da saúde para todas as pessoas tristes, desanimadas, um pouco chateadas da vida, mas sempre otimismo. Jesus está ao nosso lado. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, bem como esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé e com devoção esta água.